Oi, oi, mulheres! Sim, eu voltei para o YouTube depois de 6 meses longe daqui. Gente, como eu tô feliz em poder voltar aqui, aconteceram tantas coisas, vou compartilhar rapidamente aqui com vocês só para dar essa breve introdução. Mas, gente, a gente saiu do home office e foi para um coworking e assim, a gente trabalha loucamente todos os dias. De segunda a sexta, mais ou menos, e aí no sábado e domingo a gente trabalha com outras coisas também, então é uma loucura. Eu sei que o meu tempo é curto, né, como eu tô explicando aqui pra vocês, assim como o tempo de vocês também é curto. Então agora eu queria fazer algo bem diferente, algo bem assim, que a gente pudesse se conectar mais. E é por isso que eu decidi gravar 3 vídeos durante a semana, para que a gente possa estar mais junto, mas que não sejam aqueles vídeos muito pesados, que sejam uns vídeos mais descontraídos, tá? Então na segunda-feira, toda segunda-feira, eu vou trazer uma devocional aqui pra gente refletir um pouco e para que essa palavra ela possa abençoar a nossa semana. Na quinta-feira eu vou trazer uma palavra com um tom assim mais de desenvolvimento pessoal. Então vai ser algo sobre hábitos e mentalidade. E no sábado eu vou trazer uma super novidade, que era algo que eu já queria fazer há um tempo, mas ainda não conseguia, que era trazer uma receitinha para vocês de algo que a gente já faz aqui em casa e que é super simples e prático de fazer enquanto a gente vai batendo ali um papo de mulher. E aí, vocês gostaram desses 3 conteúdos que a gente vai ter agora a partir dessa semana? Então eu quero começar essa segunda-feira com uma reflexão, com uma devocional junto com você, que tocou muito o meu coração em primeiro lugar e eu espero que também toque o seu coração. Ela fala sobre o amor de Jesus. Gente, se a gente começar a entender, a interpretar um pouco daquilo que Jesus fez por nós, do amor incondicional com que Ele nos amou, isso nos constrange de um jeito que eu acho muito difícil a gente de passar despercebido, sabe? Quando a gente imagina esse amor que é capaz de transformar nossas vidas, que quando a gente olha para o amor de Jesus por nós, a gente fica imaginando, nossa, eu não merecia isso e nunca merecerei esse amor. Então, o que eu posso fazer para retribuir esse amor? Então, isso a gente vai começando a buscar formas de agradar a Deus, né? Porque Jesus fez esse sacrifício por nós. Então, é uma troca ali diária, né? Um desafio diário que a gente está tendo ali com Jesus, porque Ele tanto fez por a gente. E aí a gente também começa a transformar, ter a nossa vida transformada pelo amor dele. O amor de Jesus também nos dá esperança. Imagina se, para toda situação difícil na nossa vida, que não são poucas as situações, a gente não tivesse esperança, a gente não tivesse em quem confiar, não tivesse uma âncora ali para que a gente pudesse se fundamentar, se firmar. Jesus é essa esperança, Jesus é a nossa âncora. É nele em que nós podemos confiar plenamente, é nele que nós podemos ter a nossa vida toda entregue a Ele. Porque Ele sabe todas as necessidades que os seres humanos, nós, eu e você, passamos diariamente. E é por isso que Ele se compadece tanto da gente. Tem tantos textos na Bíblia que mostram que Jesus olhava com um olhar de compaixão, um olhar sereno, tranquilo, mesmo independente das situações do dia a dia, da vida, dos pecados, né, que muitas vezes a gente vê ali na Bíblia e que a nossa vida também tem. Então, quando a gente vê para Jesus, Ele é a nossa esperança, a esperança de vida eterna, Ele é a esperança de uma vida transformada, de uma vida melhor, de uma vida plena ao lado dele. Mas também Jesus, Ele nos ajuda quando nós também estamos nos sentindo sozinhas. Eu não sei se você já passou por alguma experiência dessa, de se sentir sozinha, de se sentir entristecida, porque acha que ninguém lhe dá atenção, ninguém realmente assim se importa com você. E Jesus é essa pessoa totalmente contrária. Jesus se importa com você. Jesus olha para você com um olhar tão lindo de misericórdia que até nos constrange, né? Se você já teve essa oportunidade de sentir Jesus tocando no seu coração, Jesus tocando, te abraçando, gente, é uma experiência incrível. Uma vez eu estava me sentindo assim, eu estava me sentindo muito triste, assim, muito com algumas situações, eu nem lembro exatamente agora o que era. Mas eu lembro que eu disse, Jesus, eu preciso de um abraço teu. Olha só que simples oração eu fiz. E um tempinho depois eu comecei a sentir aquele calorzinho assim, sabe? Aquele abraço mesmo envolvendo e aquela sensação toda me fez sentir assim tão plena, sabe? Tão cheia de Deus, tão completa. Eu acho que essa é a palavra.
E isso me ajudou muito naquele momento, porque eu estava bem triste, com alguma situação que eu não lembro agora, mas o sentimento de ser abraçada por Jesus naquele momento foi incrível, assim, eu me senti muito reconfortada, né, com aquilo ali. E ele também nos ajuda a ter um amigo fiel, né? Independente de se a gente estiver falando coisas mais secretas ou coisas assim, tá até mais bobinhas, digamos. Ele é um amigo fiel, ele é um bom amigo que tá ali com a gente. E Jesus, gente, quando a gente olha para a história, olha para alguns relatos, né, que Jesus passou, ele nunca olha para a gente com um olhar discriminado, né, discriminatório. Ele sempre olha para a gente com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Então, independente do que a gente vai falar, do que a gente está sentindo, do que a gente vai fazer, o que não fez, ele sempre olha pra gente com um olhar de compaixão. Eu não sei se você já assistiu a série The Chosen, mas eu quero te recomendar fortemente. Ela me fez perceber algumas nuances de Jesus que eu não percebia antes. E esse devocional hoje também é baseado nisso. É mais baseado em um livro, na verdade, que depois eu posso até compartilhar aqui com vocês na descrição, que é Manso e Humilde. Eu não vou saber dizer agora exatamente o autor, mas ele retrata, assim, a série, né, The Chosen, retrata, eu acho que até um pouco mais fiel do que muitos outros filmes sobre Jesus, né, sobre a crucificação, do que esses que a gente já vê. Então eu vejo assim que o olhar dele é sempre um olhar misericordioso. E quando a gente vê realmente na Bíblia, fala assim que Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão delas. Então é sempre um olhar de misericórdia mesmo, sabe? Se você não é um olhar de pena. Você já deve ter percebido alguém assim, com um olhar de pena. Não é um olhar de pena que Jesus olha pra gente, é um olhar realmente de compaixão. De tomar aquela dor e dizer, olha filho, olha, meu irmão, eu sou seu salvador, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te salva, eu sou aquele que tá ao teu lado, eu sou aquele que te escolhe, que te olha. Mesmo independente que ninguém esteja te olhando, mesmo independente se ninguém estiver prestando atenção em você ou olhando as suas necessidades, eu tô aqui para olhar para isso, né? Às vezes até uma pessoa mais próxima da gente, talvez um esposo, né? Que eu tô falando aqui para mulheres. Talvez um esposo, um familiar, um filho, talvez não olhe para você com olhos de compaixão. Mas Jesus é essa pessoa. Jesus é essa pessoa que olha pra gente sempre com um olhar realmente de amor, sabe? Eu me emociono porque esses dias a gente passou por um encontro com Deus e uma das coisas assim, que mais falaram no meu coração foi sobre eu valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, sabe? Nenhuma representação, nenhum filme pode mostrar o quanto que Jesus sofreu por amor a nós. E mesmo assim, independente se você acredita ou não, independente se você busca Ele ou não, Ele morreu por você, sabe? E eu acho isso muito incrível, porque, gente, a gente não merecia mesmo. Nós não merecíamos, porque a gente já carrega o pecado desde Adão e Eva. Mas Ele escolheu estar com a gente, Ele escolheu morrer, Ele escolheu se sacrificar, Ele deu a vida dele, independente da nossa escolha por Ele. Vê como isso é forte. Então, como não olhar para Jesus como um amigo? Como não olhar para Jesus como um irmão mais velho? Como não olhar para Jesus como um salvador? Como alguém que está ali sempre para nos ajudar, nos orientar, nos guiar na palavra, né? E ser um exemplo realmente de cristão, ser um exemplo de pessoa, para que cada vez mais outras pessoas possam conhecê-lo. Então, eu recomendo fortemente essa série The Chosen. E, inclusive, eu queria compartilhar um outro texto, né, uma outra história da Bíblia que talvez você tenha até já ouvido, que é da mulher samaritana. A mulher samaritana, na época, né, ali os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, Jesus, na série, é retratado muito bem, assim, porque ele escolhe um horário ali, que era um horário que ela ia sozinha praticamente, não queria ter contato com outras pessoas justamente por essa questão cultural e também por alguns pecados que ela carregava. Então ela escolhe ali um momento sozinha para ir tirar a água do poço, né? E aí Jesus, ele escolhe esse horário, ele talvez nem fosse passar por aquela região, mas ele escolhe o horário, ele escolhe o momento, ele escolhe a circunstância, a situação, para ir até ela e conversar com ela. Engraçado que os judeus, né, Jesus era judeu e ela era samaritana, teoricamente não era para eles se falarem,
mas Jesus ele quebra todas essas barreiras. Então, independente se você, de repente, não é da igreja, se você não tem esse hábito, né, de ler a Bíblia, Jesus te encontra onde você está. Então, ele quer ter esse relacionamento com a gente, assim como ele teve, inclusive, com a mulher samaritana. Então, ele vai até ela e eles começam ali a conversar de uma forma que dá uma sensação assim de que, como assim ele sabe da minha vida? Como assim ele sabe tudo que eu fiz? E a resposta dela é de compartilhar isso com outras pessoas. Eu vou deixar o textinho aqui para vocês poderem entender um pouco melhor dessa conversa deles dois. Mas eu acho incrível como Jesus ele vai até as pessoas, ele vai até a gente. Então, se você está assistindo esse vídeo, pode ter a certeza que esse vídeo só chegou até você porque primeiro Jesus veio até mim e depois porque ele quer ir até você. Então, se você sente essa mesma coisa de sentir Jesus, sentir o toque de Jesus, por favor, não deixe de valorizar, né, esse momento de sentir realmente aquilo que Deus tem para você nesses dias, né? E o amor de Jesus, ele nos motiva a ser melhores. Nada mais justo do que passar por toda essa experiência, né, de Jesus nos olhar, de Jesus ser nosso amigo, de Jesus nos orientar e não sermos pessoas melhores. Quando nós compreendemos esse amor incondicional dele, nós somos capazes de nos perdoar, em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente tem isso, né? Ah, nossa, o amor de Jesus é tão grande por mim, eu fiz isso, não consigo me perdoar. O perdão de Jesus, é como se a gente estivesse dizendo assim, conscientemente. O amor de Jesus, o sacrifício de Jesus não é suficiente para apagar esse pecado que eu cometi ou que eu estou sentindo de fazer. Não, Jesus ele é suficiente, o sacrifício de Jesus é suficiente. Então, independente, olha, é incrível saber, entender que por todas as coisas que a gente já fez, ele já morreu e ele já ressuscitou por isso. E é incrível como a gente muitas vezes também faz o contrário, né? Ah, Jesus já fez muito por mim, então eu posso viver mais ou menos a minha vida do jeito que eu quero e ele vai me perdoar. Mas não é assim. A gente precisa santificar-nos. Nós nos precisamos nos santificar, na verdade. E isso é uma prova do nosso amor por ele também. Então, quando nós buscamos nos santificar, santificar é o quê? É separar, né? Como a gente fala que Deus é santo. É santo por quê? Porque a gente separa ele, destaca ele em um lugar mais alto, um lugar de destaque realmente, sabe? Então, dentre todos os outros deuses, ele é santo. Ele é o único santo, ele é o único que a gente coloca nas alturas realmente. Então, com a gente não é diferente. Ele chama a gente para vivermos em santidade. Santidade é o quê? Separados. Né? E quando a gente se separa, às vezes não é separação literal do mundo, porque a gente está nele, né? Mas de querer nos afastarmos daquilo que nos causa, nos faz pecar contra ele, contra a santidade dele. Então, nos aproximarmos dele, entendermos esse amor de Jesus, nos ajuda também a sermos pessoas melhores. Ele nos ensinou tantos princípios, tantos valores, que você vê aí, por exemplo, tanta gente que é coach, né, trabalha com desenvolvimento pessoal, que já lançou diversos livros, tem palestra, tem mentoria, e todos eles usam algum princípio milenar de Jesus. É incrível, né? Mesmo não sendo cristão, a pessoa ensina isso com uma nova cara, com novas palavras, e isso só nos faz refletir o quanto esses princípios realmente são verdadeiros, né? Porque funciona para tudo. E ele também nos ajuda e nos dá força nas nossas fraquezas e também a nos ajudar a lutar pelos nossos sonhos, né? Se ele colocou sonhos no nosso coração, ele também realiza, ele nos ajuda a realizar. Então, vê como Jesus é aquele pacotinho completo, né? Ele nos ajuda independente da circunstância, ele está com a gente independente da circunstância, ele nos amou primeiro, ele nos buscou primeiro. Então, qual deve ser a nossa resposta em relação a isso? É apenas de buscar ele mais e mais, é apenas de nos santificarmos ainda mais, de agradarmos ele ainda mais. Não tem como a gente fugir disso. É crer e obedecer. Ele nos chama a isso, crer e obedecer. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse devocional. Eu espero que eu tenha transmitido o que eu queria, né, transmitir com essa palavra, com essa mensagem.
do amor de Jesus, deixei aí 2 recomendações para você ler o texto da Mulher Samaritana e também de assistir a série The Chosen. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição, mas eu quero que vocês entendam que o amor de Jesus por você é único e transformador. Único e transformador. E quando nós permitimos que esse amor invada a nossa vida, não tem como esse amor não invadir outras vidas também. E que essa mensagem possa te encorajar a você a ser uma pessoa melhor, a entender que Jesus ele está aí por você, que ele morreu por você, ressuscitou por você e que você pode chegar agora com ousadia ao trono da graça dele. Que Deus te abençoe. Tchauzinho e até o nosso próximo vídeo.